Comandante das Forças Armadas foram até a Câmara dos Deputados reclamar de corte no orçamento. O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou nesta quarta-feira, 17, que precisa de ajuda do Congresso Nacional para aprovar o projeto de emenda à Constituição que aumenta o orçamento das Forças Armadas. Abre aspas. Estamos ficando com marinheiros sem navios, aviadores sem aviões e soldados sem equipamentos. Vamos terminar como trabalhadores braçais. Fecha aspas, disse Múcio. O deputado Marcel Van Hatten aproveitou o momento e fez críticas aos comandantes das Forças Armadas e ao Ministério da Defesa. Abre aspas. O senhor tem medo de Alexandre de Moraes. Todos aqui têm medo de Alexandre de Moraes. É Alexandre de Moraes que manda nas Forças Armadas brasileiras. Não é a Constituição. Fecha aspas, disse Marcel dirigindo-se ao general Tomás Paiva. Agenda do poder. Comandante do Exército só decide promover general envolvido em investigação após consultar Alexandre de Moraes, que deu sinal verde. É o Alexandre de Moraes que manda no comando? Então é fake news. Pede pra botar... É fake news. Pede pra botar no inquérito pro Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha. É isso que o senhor quer? Então o que o Exército está fazendo, o que o Ministério da Defesa está fazendo, é obedecendo a Alexandre de Moraes. É Alexandre de Moraes que manda nas Forças Armadas brasileiras. Segunda coisa que eu tenho que falar pro senhor. É absolutamente verdadeiro que eu me encontrei com o ministro Alexandre de Moraes. Absolutamente verdadeiro. Olhando nos olhos do senhor para falar com tranquilidade. Porque o que nós vemos acontecer hoje é um desrespeito à Constituição flagrante do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, e a reação das Forças Armadas é de complacência, e do Ministério da Defesa também. Eu gostaria de ver o general do Exército, Tomás Miguel Paiva, ter a mesma veemência de criticar os abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes, a mesma veemência que ele tem ao falar do custo da refeição dos militares. Na minha visão, senhor presidente, a agressão ao Estado de Direito do Brasil e à Constituição é algo gravíssimo. E é o que a população brasileira está vendo todos os dias. No entanto, o que nós vimos quando houve ordens de busca e apreensão para fazer fishing expedition, inclusive na casa de generais respeitados das Forças Armadas. Nós temos aqui os nomes do Estevão Teófilo, Braga Neto, Freire Gomes, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno. O que nós vimos é que o Ministério da Defesa e o Comando do Exército foram informados antes e consentiram. Tá na mídia. Tá na mídia. Tá na mídia. PF avisou o Comando do Exército na véspera sobre operações contra militares. Como não, ministro? Tá aqui. Eu não tô absolutamente desmentindo. Tá aqui. Foi feito isso. O que acontece é o seguinte, é de praxe, quando a Polícia Federal vai fazer uma operação, avisa antes que vai lá. Ministro, mas se é fake news, tem que botar no inquérito. Vou aguardar. Se é fake news, tem que botar no inquérito. É fake news ou não é? É verdade ou não é, ministro? É verdade ou não é? PF avisou o Comando do Exército na véspera. Não, o ministro, vou pedir desculpa, Marcel, o ministro vai responder em bloco. Vossa Excelência mesmo pediu e os outros deputados que nós passássemos para 5 parlamentares até a resposta. Então, eu ampliei de 4 para 5 para dar celeridade. Então, vou pedir também para o ministro. E o pior, presidente, ainda que tivesse sido apenas avisado, depois de realizado, ministro, depois de realizadas as buscas e apreensões completamente ilegais, o mínimo que se esperava das Forças Armadas e do Ministério da Defesa era solidariedade com aqueles que estão sendo perseguidos injusta e ilegalmente. Membros da reserva e membros da ativa que não podem ser presos salvo em flagrante, inclusive Mauro Cid ainda preso. Cadê a solidariedade institucional? Ou o Exército, as Forças Armadas Brasileiras e o Ministério da Defesa vão corroborar com essa narrativa mentirosa de que houve uma tentativa de golpe. Porque se corrobora, para ter a tentativa de golpe, teve, de alguma forma, a participação do Exército. O Exército está dando tiro de canhão no próprio pé? Senhor presidente, eu acho vergonhoso o que nós estamos vivendo, porque depois dessas notícias que nós vimos sobre a participação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autoridades policiais, negando ampla defesa, direito a contraditório, publicidade e revogando o Código Penal Militar, ou ele ainda existe? Depois disso tudo, nós acompanhamos em todos os meios de comunicação, por exemplo, o Sul, lá do meu Rio Grande do Sul, as frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. O Globo, Bela Megalha, as frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército.
Agenda do poder. Comandante do Exército só decide promover general envolvido em investigação após consultar Alexandre de Moraes, que deu sinal verde. É o Alexandre de Moraes que manda no comando? Então é fake news. Pede pra botar... É fake news. Pede pra botar no inquérito pro Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha. É isso que o senhor quer? Comandante do Exército consultou Moraes antes de escolher general citar no caso Marelli. Fake news, presidente. Peço encaminhar o inquérito das fake news, que o general do Exército proteja a sua corporação e peça ao ministro Alexandre de Moraes que tome providências. Ou então, o Exército está subjugado ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF. O Exército tem medo, pelo que se vê nas notícias. Ou desminta e diga que não. A farda de nada serve, não só do Exército, como das demais forças. Se tem medo de uma pessoa, enfrentem o ditador. Porque a Constituição, até onde eu sei, diz, apesar de eu ter toda a oposição ao Lula, que a autoridade suprema é do presidente da República, mas está aqui. E os fatos descrevem, caro comandante. Os fatos descrevem. Eu não vi nada das Forças Armadas, de fato, dizendo que é irregular e ilegal. Cid está preso. Ilegal inconstitucionalmente. E Vossa Excelência nada faz? O senhor nada faz, nada diz? Eu quero, senhor presidente, dizer aqui que o silêncio fala por si. Porque esse assunto já deveria ter sido debatido há muito tempo. O que nós estamos vendo aqui, nesse momento no Brasil, são processos sigilosos, feitos para constranger e intimidar. E eu quero perguntar também, se o senhor se consulta mesmo com Alexandre de Moraes, tem falado com ele, se tem informação privilegiada sobre os processos. Porque eu mesmo tenho processo contra mim, sob sigilo, no Supremo Tribunal Federal, e só pude constituir advogado 6 meses depois, por uma suposta fake news absurda. A acusação do Supremo Tribunal Federal, e só por meio de jeitinho de advogado falando com a AB, depois eu consegui que meu advogado fosse habilitado. Mas se o senhor pode falar direto com o ministro Alexandre de Moraes, por que não pede providência? Ou está prevaricando diante dos crimes de abuso de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes e pelo restante do Supremo Tribunal Federal? Me perdoem a veemência, mas chegamos num ponto no Brasil em que a ruptura institucional já aconteceu. E ver as Forças Armadas nem se pronunciando sobre isso é vergonhoso para o nosso país. Triste, porque eu tenho orgulho das nossas Forças Armadas, eu tenho orgulho do Exército de Caxias, eu tenho orgulho do nosso país e de ser brasileiro. Mas eu tenho vergonha do que eu estou vendo hoje acontecer com generais da ativa, com membros da ativa e generais da reserva, sem a menor consideração das forças a que pertencem. Foi revogada a Constituição da República Federativa do Brasil há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal, e o Exército Brasileiro, lamentavelmente, tem parte disso. E, concluindo, o ministro José Múcio, Vossa Excelência falou, em determinado momento, que, vou ler exatamente, falou, qualquer governo precisa de forças armadas. É verdade. Principalmente as ditaduras. Eu quero evitar que esse processo que nós já vimos acontecer na Venezuela e em outros países se consolide aqui no nosso Brasil. Muito obrigado. Aquilo que foi dito pela imprensa foi confirmado, assim como o próprio comandante Tomás, da mesma forma, disse que se consultou sim com o ministro Alexandre de Moraes. E aí eu me pergunto, qual é a função hoje do STF, do Supremo Tribunal Federal, se é virar fonte de consulta de comandante do Exército? Comandante do Exército, no máximo, vai se consultar com a Justiça Militar. Conversa institucional, que negócio é esse? O juiz fala nos autos. E aí não vai uma crítica, a Vossa Senhoria está atuando dentro. Também vai, de certa forma, mas para atenuar um pouco, vai dentro do que está acontecendo hoje no Brasil. Ministro fala o tempo todo, a entrevista o tempo todo, fala fora dos autos. Torna-se consultor de comandante do Exército, sobre não promoção, mas remoção. Você tem cabimento um negócio desse? Olha que está sujeito hoje o Exército Brasileiro, as Forças Armadas. A sujeição das Forças Armadas hoje não é a lei, não é a Constituição. Como disse o ministro, ordem judicial cumpre se decidimos cumprir a ordem. O problema é que a ordem judicial é ilegal, deputado Crisóstomo. É inconstitucional. Então o que o Exército está fazendo, o que o Ministério da Defesa está fazendo, é obedecendo a Alexandre de Moraes. É Alexandre de Moraes que manda nas Forças Armadas brasileiras. Não é a Constituição, não é a legislação, não é a lei que vale, porque vocês sabem,
Uma coisa que eu posso dizer em elogio ao senhor, General Tomás, o senhor é inteligente. O senhor é tão inteligente que sabe que o que está acontecendo aqui é uma maquiagem. É um simulacro de devido processo legal. O artigo 69, aliás, do Estatuto dos Militares, diz que é só em caso de flagrante que poderá um militar ser preso por autoridade policial, militar ou civil. O senhor sabe que mesmo caso, fora do contexto que o senhor citou aqui, teve participação, pelo menos, de coordenação do Exército. Esse negócio de entrar na Vila Militar, como fizeram, para fazer busca e apreensão, o senhor sabe que é absurdo, o senhor é inteligente. O senhor sabe que é ilegal. O senhor sabe que é inconstitucional. E o senhor sabe que está obedecendo a ordem de Alexandre de Moraes, desrespeitando a Constituição. Esta é a situação hoje no Brasil. O senhor tem medo de Alexandre de Moraes. Todos aqui têm medo de Alexandre de Moraes. O general Girão, que é general também do Exército, é deputado federal, diz que tem medo de falar porque a censura hoje é regra. E quem impõe é Alexandre de Moraes. Eu sinto muito vê-lo fardado assim e os demais, tendo de ouvir eu dizer um reles deputado federal eleito pelo meu estado do Rio Grande do Sul, a quem represento com muita honra os eleitores, 256 mil que votaram em mim, mas só um deputado federal dentro de 513. Mas eu sinto muito por fazê-lo ouvir de que o senhor tem medo de Alexandre de Moraes. Mas qual é a outra explicação? O senhor é cúmplice? Espero que não. Espero que não. Porque o que está sendo feito, o senhor disse que nunca falou algo contra o subordinado seu. Mas e os colegas de caserna? Um deles preso, ilegal, inconstitucionalmente, sofrendo as agruras do cárcere, privado do convívio com sua família. General Heleno, não lhe comove? Os demais generais, almirantes também. Essa é a situação que nós vivemos no Brasil e desculpem-me as palavras duras que são palavras talvez apenas e quem sabe serei censurado, perseguido, humilhado, não me importa. Não me importa, porque precisa ter alguém para dizer o que está acontecendo. Para dizer, porque saber todos sabem. Os senhores podem até dizer outras coisas. O ministro Monteiro Filho, José Múcio, disse também, né? Dentro da narrativa do governo, entendo, o senhor é parte do governo. Que a polícia do Distrito Federal demorou a chegar. O senhor sabe que não foi assim. A Força Nacional estava parada de prontidão do lado do Ministério da Justiça, não foi utilizada. O governo contribuiu. G. Dias, Gonçalves Dias. Onde viu? Onde está? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas foi a polícia do Distrito Federal que demorou a chegar. Claro, é isso que é para ir para os livros da história. Tomara que no próximo mandato, tomara que se encerre esse com o impeachment do Lula e o senhor seja ministro de novo e possa tratar de outra narrativa, mas uma que seja verdadeira. Não essa que o PT está espalhando, não essa do golpe. Eu entendo o seu papel, mas eu sei que o senhor entende o meu também, de oposição. E de buscar deixar bem claro aqui as perguntas que eu fiz e que não foram exatamente respondidas. Porque eu perguntei se o Código Penal Militar ainda existe. Porque para esses militares, inclusive os da ativa, não está valendo. Eu perguntei sobre a reação às ordens da justiça que eram ilegais. O senhor disse, não, cumpra-se da justiça, mas são ilegais, são inconstitucionais. O Exército, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, nada vai dizer quando uma ordem é ilegal, quando é inconstitucional. Não vai se pronunciar, é isso. Não obstante ilegais, não obstante sendo ordens de um ministro da Suprema Corte, que não é o presidente da República, fazendo o Exército cumpri-las a desagrado da Constituição, o Exército não vai se pronunciar. E se o problema é Senado, por exemplo, tem assessor parlamentar que chega, tem presidente do Senado, tem membro do Senado para lá conversar para fazer isso, o impeachment de um ministro, ou pelo menos a contenção da Corte acontecer por meio daquele parlamento, daquele lado de lá. Mas me parece, e até gostaria de saber se existe algo nesse sentido, mas me parece que não há nenhum esforço para que essa ditadura não se consolide no Brasil com apoio obsequioso das nossas Forças Armadas. A terceira pergunta, se o senhor se consulta com Alexandre de Moraes, o senhor respondeu afirmativamente, já não precisa mais responder, e ficou muito claro, infelizmente, que isso acontece. E a quarta, se as Forças Armadas entendem que há uma prevaricação diante dos abusos de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes. Essa hoje é a situação no nosso país. E o senhor é inteligente, o senhor sabe disso. O senhor pode me responder outras coisas, pode tergiversar, sair por aqui, sair por ali, mas essa é a situação hoje no nosso Brasil. As Forças Armadas são subjugadas, subordinadas, não ao ministro civil, nem ao presidente da República, muito menos. É um senhor chamado Alexandre de Moraes, ditador da República, que já não é bem mais uma República Federativa do Brasil.